Boa tarde, galera. Esse aí é o terceiro vídeo da série Pare e Pense. No dia de hoje eu vou estar falando sobre Marta e Maria, que na verdade você vai entender o que o texto está falando e quem representa essas duas pessoas, tá bom? Está no livro de Lucas 10, capítulo 38. Indo eles caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Esta andava se assentando aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupava-se em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Replicou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietos e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, gente, é o seguinte, tenta imaginar se você estivesse lá naquele tempo com Cristo e de repente ele estivesse com os discípulos dele e ele fosse entrar na sua casa. Talvez a coisa mais correta fosse fazer aquilo que Marta estava fazendo, era você preparar para ele um banquete, fazer, sei lá, as coisas que você acha que era necessário. Então Marta estava ali trabalhando naquele lugar para fazer aquilo que Marta pensava ser correto. Mas Deus, ele não pensa como o homem pensa. Aliás, eu ensinei isso e eu vou voltar a explicar. Quando Deus ele faz a escritura sagrada, ele faz para que desse ao homem um direcionamento, mostrasse ao homem o caminho correto, a forma de você fazer as coisas que agrada a Deus, não segundo os seus conceitos, porque o pensamento de Deus não são o pensamento do homem, nem os caminhos de Deus, eles são diferenciados. Então, quando você começa a pensar da forma que Deus pensa, e só existe um meio, eu vou explicar como, você entende o que ele quer. Marta e Maria representavam, na verdade, dois tipos de igreja. A Marta, ela representa o tipo de igreja que ela serve ao Senhor, mas ela não sabe a direção. Marta, ela está preocupada, ela começa a fazer um monte de coisas. Seria mais ou menos como alguém que diz que precisa sair para pregar o Evangelho, porque é necessário pregar. Mas pregar o quê? Se você não aprender, como você pode ensinar? Uma vez eu vi uma certa pessoa chegar para mim e ele falou algo que era muito interessante. E ele dizia o seguinte, ele dizia que o primeiro mandamento de Deus é ir por toda a criatura e pregue o Evangelho. Eu dizia para ele: você está errado. O primeiro mandamento de Deus é: segue-me. Primeiro você segue, aprende e depois você ensina. Ninguém que não aprendeu está habilitado a ensinar. Ninguém que não foi capacitado está habilitado a pregar, porque você pode estar trazendo muito mais confusão do que edificação para a vida das pessoas. Então a coisa mais correta é primeiro você aprende e depois você ensina. Sobre Maria, todos os lugares onde tiver Maria na Bíblia, dá uma olhada e você vai perceber que existe alguma coisa peculiar na vida dela. Por exemplo, um certo pregador, uma vez ele estava falando que quando Maria ressuscitou, quando Cristo ressuscitou, ele apareceu para as mulheres, porque as mulheres eram fofoqueiras. Só que não é verdade. Quando Cristo ele ressuscitou, ele apareceu para as mulheres, lá entre elas estava Maria. E ele vai aparecer para as Marias justamente porque a Maria representa a igreja celestial. Existem dois tipos de igreja. Existe a igreja terrena, que está preocupada com as coisas da terra, e existe a igreja celestial. É a igreja que Cristo, e segundo Apocalipse, ela desceria sobre a Israel física. Então essa igreja espiritual, ela representa justamente essa Maria. Então primeiro, o que acontece? Perceba que lá ele primeiro vai aparecer para as mulheres, para os seus apóstolos, e depois é que ele vai se manifestar para o povo. Então, por que Cristo precisou primeiro aparecer para as mulheres? É porque ela era fofoqueira? Não, porque ela representava alguém que tinha um grau de espiritualidade maior. Então, nesse caso, ela representa a igreja mãe. Outra coisa, você vai ver uma outra situação, Maria, mãe de Jesus. Aí perceba, Maria representa a igreja celestial. Por que Maria é quem lavou os pés de Cristo? Perceba que quando Cristo ele vai lavar os pés dos seus discípulos, que significa uma outra situação que eu vou explicar em uma outra hora, que o significado não tem nada a ver com humildade, como ele diz. Aí o significado é outro, depois eu vou estar falando.
E o que acontece? Por que Maria? Porque na verdade a única que estava habilitada para fazer isso era a Igreja Santa, que podia lavar os pés dele, ninguém mais podia fazer isso. Então todos os lugares onde você vê Maria representa a Igreja Celestial. Agora vamos falar sobre essa segunda situação, ou seja, sobre esse texto aqui a ser falando hoje. Por que Maria ela estava aos pés de Cristo? Porque Maria é a igreja que aprende os pés deles. Maria é a igreja que verdadeiramente se dedica, vai se colocar aos pés de Cristo, e ela não vai fazer nada sem saber qual que é a direção. Marta é a igreja atrapalhada. Marta é a igreja que fala aquilo que não sabe. Tipo, você vai ver algumas pessoas abrirem a boca. Por exemplo, já ouvi a história de alguém que disse que um homem, o dono do Titanic, quando ele fez o Titanic, que disse que ele diz o seguinte, que esse aqui nem Deus vai destruir, e que de repente, por causa da história de um homem, Deus foi e matou mais de 1.500 homens, é o que eles dizem. E aí você percebe, há também quem diga o seguinte, que se não vier pela força, se não vier pelo amor, vai pela dor. Aonde está escrito isso? A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. A Igreja Santa sabe disso, mas a igreja, aquele que não é igreja, ele não sabe. A igreja de Cristo, ele sabe o meio, ele libera, ele respeita o livre-arbítrio, porque ele sabe que foi algo que o homem colocou dentro do homem, e ele respeita isso, e há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Mas eles não entendem isso. E Marta representa justamente essa igreja, que não tem nenhuma intimidade com Deus. Uma certa vez, um rapaz dele chegou para mim, e ele falava alguma coisa que aquilo me chamava bastante atenção, sobre a questão de a lavagem dos pés. Quando Cristo está lavando os pés dos seus discípulos, significa que todo mundo que precisasse um dia sair para ensinar, ele precisava ter os pés limpos, porque o que estava nos pés dele, na verdade, é o pó da terra, que representa as doutrinas dos homens nos pés dele. Então precisava ser tirado. Quando Paulo, no livro de Atos 20, ele está falando que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, significa que aos pés é lugar de ensino. Por isso que essa mulher, chamada Maria, está aprendendo aos pés de Jesus. A Igreja Santa, ela aprende aos pés de Jesus, e ela sabe que esse foi o único professor, o único mestre que Deus diz que está habilitado. Esse foi o único mestre que Deus selou, disse, esse é o carimbo, eu se garanto, era o Messias. Então aí você vai ver Paulo, que prendeu os pés de Gamaliel, e vai ver os discípulos tendo os seus pés lavados. Por que eles tinham que ter os pés lavados? Simples, porque Cristo ia enviar aqueles homens, e no lugar onde ele chegasse, ele iria ensinar. Então, se ele ensinasse as doutrinas humanas, o que acontece? Ele não ia ajuntar, pelo contrário, ele ia espalhar. E Cristo diz que aqueles que comigo não ajuntam, ele espalha. Então a ideia não era espalhar, era juntar. Então Cristo lava os pés dele para que ele saísse e pregasse aquilo que era correto. Então por isso precisava lavar os pés. Aí quando você vê Marta ou Maria aprendendo os pés de Cristo, significa que ela quer saber qual é a direção, qual é a forma, qual o jeito, a situação correta. Maria, ela sabia que a única pessoa que estava habilitada, e Cristo diz o seguinte, essa coisa não vai ser tirada dela não. Isso não vai ser tirado. Enquanto que Marta estava bem agitada, ele dizia, Marta, Marta, era mais ou menos como diz, obediência quero, não sacrifício. Vocês fazem sacrifício demais. Vocês criam regras, vocês fazem coisa demais, mas você não sabe qual é a direção, então não faz sentido algum. Então esse é o terceiro vídeo, eu espero que você tenha aprendido um pouco. Um abraço, fica com